Diego, primeiro respondendo, eu tenho até uma informação nova, né, que acabei de receber, mas já passo para o pessoal. É claro que uma das maiores preocupações do próprio prefeito Ricardo Nunes era o que fazer. Ele precisava ir para o ato para demonstrar solidariedade, para ter Jair Bolsonaro a seu lado, mas ele não podia estar tão próximo ao seu lado a ponto de herdar também os pepinos e BOs que Bolsonaro tem nas costas com relação ao golpismo, né? Por mais que São Paulo, isso aí mostra que São Paulo é pró-Bolsonaro, não é. São Paulo, Bolsonaro perdeu em São Paulo, né? O próprio Tarcísio perdeu em São Paulo, né? Então, o Lula e o Haddad ganharam em São Paulo, né? São Paulo é mais progressista que o interior do estado de São Paulo. Então, na hora do voto da urna é diferente. Então, o Nunes fica com esse medo. Até que o Nunes não subiu, o Nunes evitou, né, fotos com o próprio, fotos mais comprometedoras, etc. e tal. Foi com uma camisa que não é uma camisa amarela, pura e simples, não é uma camisa da seleção, que é utilizada bastante pelo bolsonarismo, não é uma camisa com algum dizer, alguma frase bolsonarista, era uma frase sobre uma feira de adoção, né? E, de certa forma. É uma situação um tanto quanto isso, mesmo assim, mesmo ele tendo feito tomado esse cuidado e tudo isso, isso vai ser largamente explorado pela campanha do seu adversário, Guilherme Boulos, não tenha dúvida nenhuma, porque ele estava de amarelo na Paulista, num ato que defendeu que era para passar pano para uma ação golpista de Bolsonaro e aliados, né? Então, o que acontece é que o Tarcísio, entre outras pessoas, são tributárias do Bolsonaro, e não só isso, com a inelegibilidade do Bolsonaro, 2026, você tem um monte de pessoas que podem ser candidatas. O Caiado, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, tem esse desejo, o Zema, eventualmente também, o próprio Tarcísio é apontado. Então, o que que acontece é que eles têm um interesse de manter essa proximidade também, até por conta do espólio bolsonarista, né, para 2026. Agora, o Nunes é uma questão agora, no meio de um processo que o Bolsonaro está sendo condenado, que pode levar a ser negativo para ele, ou e vai ser positivo até um ponto, transfere Bolsonaro o voto para o Nunes, mas a partir daí é negativo, porque gera um teto. Então, ele foi para lá, ele fez, digamos, ele fez um cálculo, só que só o fato dessa camiseta não ser a camiseta, é aquela camiseta do é e não é, sabe? Me lembra até aquela ideia de, né, sejais quentes ou frios, não sejais morno, por senão vomitar-te-ei da minha boca, né? Essas passagens bíblicas assim são bastante didáticas com relação ao comportamento de quem fica em cima do muro de certa forma, né? Então, eu acho que para o prefeito deve ter sido um dia complicado e esse dia complicado vai ser lembrado, né, bastante pelos seus adversários. E agora, fechando esse ponto, Diego, rapidamente antes da gente terminar, é que é o seguinte, o monitor do debate político no meio digital, do professor Paulo Bertelado e do professor Márcio Moreto, na Universidade de São Paulo, fizeram, além daquele levantamento, eles fizeram uma pesquisa de opinião com margem de erro de 95% e 4 pontos, desculpa, de margem de confiança de 95% e 4 pontos percentuais para mais ou para menos de margem de erro, em que eles perguntaram as opiniões das pessoas que estavam lá, né, nas eleições. É uma pesquisa grande, eu só queria puxar alguns highlights. Olha, se Bolsonaro não puder ser candidato em 2026, qual dos nomes é o melhor a concorrer à presidência da República? Tarcísio de Freitas, disparado com 61%. Michele Bolsonaro, 19%. Romeu Zema, 7%. Eduardo Bolsonaro, Damares, Flávio, Bolsonaro e General Braga Neto, com 1% cada um. Então, Tarcísio despontando, sabe, com um super. Com uma muito à frente na preferência do eleitorado bolsonarista, né? Não sabe 6%, nenhum deles 3%. Né? Bolsonaro deve lançar um candidato para prefeito de São Paulo ou apoiar Ricardo Nunes? Lançar um candidato próprio, 47%. Apoiar Ricardo Nunes, 37%. Não sabiam, 15%. Né? Com relação ao pessoal, 66% eram da Grande São Paulo, capital ou da Grande São Paulo, 34% de outras cidades do Brasil, 62% homens, é um ato eminentemente masculino, e 38% de mulheres, né? A cor, basicamente, branca, 65% branca, 26% pardo, 5% preto, né?
Renda familiar, a maioria tinha entre 3 e 5 salários mínimos, maioria, digamos, 26% de 3 e 5 salários mínimos, 25% de 5 a 10 salários mínimos, né? Então, ou seja, e a última coisa que eu acho que é interessante, que é o seguinte, é sobre o resultado das eleições. É uma pergunta que é sempre feita nos Estados Unidos para eleitores, né? E que lá nos Estados Unidos, os eleitores republicanos apontam que, na verdade, o país vive numa situação ilegal porque quem ganhou foi o Trump. Entre as pessoas que estavam no ato, 88% acreditam que foi Bolsonaro e não Lula quem ganhou de fato a eleição presidencial de 2022. 88% dizem sim para essa afirmação. 88% dizem sim que Bolsonaro e não Lula ganhou as eleições, né? E 94% acreditam que estamos numa ditadura. Então, é a pesquisa feita, não é com a população inteira, mas é com quem estava no ato da Paulista ontem.